E aí, pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto pouco abordado aí no YouTube, que é reflexão por rotação, né? Então, a gente sabe que existe três tipos de reflexão sobre uma figura, que é sobre a assimetria, né? E tem também por translação e tem também por rotação, né? Então, essas três, mas nós vamos falar hoje simplesmente a reflexão por rotação, beleza? É um assunto de sétimo ano, mas é bacana para todo mundo aí aprender. Do que a gente vai precisar para resolver esse problema? Né? O problema diz assim: construa uma rotação de 100 graus no sentido horário do quadrilátero ABCD, que é o que está aqui, tendo como centro de rotação um ponto R, que está aqui também. Então, primeiro, quais ferramentas que a gente precisa para fazer esta construção? Nós precisamos de um transferidor, tá? Pode ser esse aqui de 180 ou pode ser o de 360. Precisamos de uma régua e também de um compasso, tá? Mas o compasso aqui é meio que opcional, mas se tiver ele ajuda bastante para fazer mais rápido as marcações, certo? Então, esses três instrumentos, mas o uso obrigatório é a régua e o transferidor, certo? Então, qual é o procedimento? Primeiro, 100 graus no sentido horário, então nós já sabemos que o sentido horário é esse sentido aqui, né? Então, é essa rotação que vai ser feita nessa figura, certo? Então, para isso, nós vamos precisar inicialmente traçar algumas linhas auxiliares, tá? Essas linhas auxiliares, elas vão nos ajudar a fazer o desenho corretamente. Aqui, como eu tenho a ferramenta da linha reta, que já simula uma régua, eu não vou precisar da régua em si, tá? Mas depois eu aviso como que usa ela. Vou precisar apenas desses dois instrumentos aqui, para mim já é o suficiente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão para cada vértice aqui do quadrilátero, tá? O passo que eu vou fazer aqui, ele vale para todos. Você vai primeiro aqui no vértice B, por exemplo, e vai ligar até o centro de rotação. Tá? Lembrando que para você refletir por rotação, obrigatoriamente você precisa de um ponto, né? E esse ponto fora do desenho é o ponto que nós chamamos de centro de rotação. Então, você vai inicialmente traçar essa linha de cada vértice até o centro de rotação. Tá? Então, aqui o ideal é você pegar a régua e fazer, então, a linha até chegar no centro de rotação. Tá? Utilizei a ferramenta do software, não precisei da régua. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai, então, marcar 100 graus a partir dessa linha azul, tá? Que daí já seria a nossa primeira linha auxiliar. Então, eu vou trazer aqui o nosso transferidor. Bom que a gente já aprende como que mexe. A gente marca a linha de fé. A linha de fé, para quem não sabe, é essa linha aqui, ó. Vou apontar com laser. Essa linha aqui, né? E ela tem um centro, que é como se fosse o centro da circunferência. Então, esse pontinho aqui do transferidor tem que estar exatamente aqui no ponto que é o centro de rotação. E ela tem que estar também alinhada, né? A linha de fé tem que estar alinhada com a primeira linha que nós marcamos ali. Então, feito isso, nós vamos contar, então, 100 graus, porque é o que ele está pedindo para rotacionar. E aqui temos que tomar cuidado o seguinte: os 100 graus que nós temos que marcar, não podemos simplesmente, por exemplo, tem 100 graus aqui, já marcar um ponto aqui e ligar. Né? Não pode, porque esse aqui eu estou olhando de fora. Na verdade, eu quero uma abertura de 100 graus, então eu vou olhar aqui dentro. Ó. Veja bem, aqui está 10, está 20, está 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 100 eu vou olhar na parte de dentro do transferidor, tá? Então, a gente vai ali e vai marcar um pontinho aqui no 100, por exemplo, exatamente na linha. E aqui, nesse pontinho, você vai, então, traçar uma linha, né, que é a primeira linha auxiliar aqui do vértice B. Tá? Então, nós marcamos aqui no 100, tá clarinho aí, não dá para ver, mas deixa eu tentar só aumentar aqui um pouquinho para aparecer melhor. Então, aqui no 100, ó, na linha do 100, tentando colocar para vocês aí de azul, você vai traçar a reta. Então, pega a régua, né, e você vai estar traçando aqui a primeira linha. Essa linha aqui eu vou traçar ela de azul mesmo. Então, essa linha, deixa eu colocar mais fina.
essa linha tem que passar exatamente no 100, tá? E você pode deixar ela um tamanho razoável, tá? Exatamente no 100. Então, para essa linha aqui, eu vou dar o nome para ela de a linha do B, tá? Porque eu sei que nessa linha eu vou ter que inserir esse ponto B, tá ok? Então, essa é a primeira fase. Depois, o certo era eu medir o comprimento do centro de rotação até o B e colocar o ponto aqui na reta. Mas, o que eu vou fazer aqui para a gente já ganhar tempo? Eu já vou traçar todas as linhas auxiliares e depois eu venho só colocando os pontos. Vai ficar mais prático. Então, essa linha auxiliar, vocês façam a lápis, tá? Clarinho, porque depois vai ter que apagar elas. Então, ponto, reta auxiliar B, ok. Agora vamos fazer uma que sai lá do C. Então, mesma coisa, eu vou com a régua e vou riscar do C até chegar aqui no centro de rotação. Vou novamente com o transferidor e vou medir aqui, ó, 100 graus exatamente. Então, aqui o transferidor já está sobre o 100, eu tenho que deixar certinho, tá? Quanto mais certinho, melhor fica. Então, eu vou contar agora 100 graus e traçar a próxima linha. Então, novamente, os 100 graus agora aqui está um pouquinho antes, né? Se a gente olhar aqui, ó, está um pouquinho antes da marcação original. Então, eu já vou traçar aqui a reta. Ó, 100 graus vai estar passando aqui, ó. Tá? Então, essa é a reta auxiliar do vértice C. Tá? Então, esse procedimento aqui nós vamos fazer com todos. Lá no A também, vamos agora de vermelho. Então, vou pegar a régua e vou ligar do A até o centro de rotação. E a partir daqui, novamente, traçarmos 100 graus. Ó, a origem aqui, né, no ponto R, que é o centro de rotação. E vamos, então, colocar a linha de fé exatamente sobre a linha do A. Lá, pronto. E, novamente, vamos contar aí 100 graus. Né? Vamos verificar onde vai parar. Então, 10, 20, 30, 40, ó, 100 graus está aqui, ó. Né? Então, significa que a linha que eu vou traçar tem que passar exatamente no 100. Então, vamos lá. Vou começar aqui a linha vermelha e vou passar em cima do 100 certinho. Pode fazer essa linha um pouco grande, que você vai entender por que já já. 100 graus, né? No caderno de vocês podem fazer só um pontinho no 100 e pega a régua e liga, que dá certo a mesma coisa. Então, esse aqui é o C. E falta ainda o B, né? Vamos colocar uma outra cor aqui para o B. No B eu vou fazer de preto mesmo, que é a cor que sobrou. Então, vou lá no B não, né? O D de dado. D, vou ligar até o centro de rotação. É repetitivo, né? De novo, marca 100 graus. Centro no R. Linha de fé na linha D. Vamos contar 100 graus. Então, contando 100 graus, vai dar 10, 20, 30, 100 graus está bem aqui. Então, significa que a linha tem que passar exatamente em cima do 100. Tá? Então, ó, tracei aqui a linha auxiliar do vértice D. Significa que nessa linha preta eu vou ter que pôr o ponto D. Ok, agora como que eu faço para eu colocar esses pontos? Né? Que é o ponto A, B, C, D, que foi feita a rotação. Então, vamos iniciar aqui. Ó. Melhor. Só arrumar aqui um negócio que eu tinha colocado aqui C, mas na verdade é a linha auxiliar do A. Né? Só para a gente deixar certinho. A, B, C, D, tudo certo. Então, nós vamos agora aqui medir, né, qual é a distância do centro de rotação até esses vértices. A mesma distância nós vamos colocar nas linhas. Vamos aqui agora primeiro na azul. Então, o normal seria você pegar a régua, né? Você vai pegar a régua e vai medir quanto é esse pedaço aqui. E esse mesmo pedaço você vai colocar aqui o ponto aqui na reta B, tá? Mas se você tem um transferidor, ele é muito mais prático, por quê? Porque você vai colocar
a ponta seca do transferidor, né, que é a ponta que tem aquele preguinho, em cima do centro de rotação, e você vai abrir o compasso até a extremidade dele ficar exatamente sobre o ponto, igual tá aqui, ó, sobre o ponto em questão, no caso o ponto B. Então, feito isso, você vai fazer um cortezinho lá no B para verificar qual é a altura, né, em qual parte que ele vai cortar. Então, vamos verificar em qual parte que ele vai cortar. Tem que deixar bem certinho, né? Ali, ó. Então, nessa marcaçãozinha de vermelha é que onde o ponto B vai estar de fato. Então, já vou marcar aqui de preto, um pouquinho mais forte. Aqui, ó. Então, o B, na verdade, vai estar aqui. E assim você repete com todos. Você vai agora para a reta verde, por exemplo, então é o mesmo modelo. Né? Você vai colocar a ponta seca do compasso no centro, ou vai medir com a régua, né? Tanto faz. Ponta seca do compasso lá no centro. Você vai agora esticar o compasso até chegar no ponto C. No caso, você vai abrir. Ó, chegou no C. Então, você vai pegar agora e vai marcar lá no ponto C, lá na reta C, onde que é esse cortezinho. Então, você vem aqui e faz a marcação. Ó. Pronto. Fizemos ali o risquinho e vamos tirar o compasso. Então, aqui está o C. Ok? Vamos repetir com os outros. Agora, vamos lá no D. Né? Mesma coisa, ponta seca aqui no centro. Você vai abrir o compasso até chegar no D certinho. Feito isso, você vai lá no D e vai fazer a marcação. Vou tentar mudar a cor aqui só para ficar mais visível um pouco. Vamos lá. Pronto. Então, aqui, só tirar o compasso daqui do meio. Ó, nessa marcação de vermelho é onde tem o próximo pontinho que eu vou marcar D. E, por fim, o vermelho, galera, tá? Então, bem tranquilo. Aqui, ponta seca no centro de rotação, diminuo o compasso até ficar do tamanho do A, mais ou menos aqui, ó. Vamos diminuir ele. Ficou do mesmo tamanho? Você vai e marca lá no A. Vamos lá. Selecionar ele aqui. Lá no A, agora vamos fazer o cortezinho. Pronto. Retiro o compasso. Então, nessa marcação ali, eu já sei que vai estar o ponto A de fato. E depois, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar a régua e vou ligar esses pontos. Né? Vou aqui fazer com a cor vermelha para ficar bem, chamar bem a atenção. E com a cor bem grossa. Com a espessura bem grossa. Então, ó, vou ligar aqui. Vou ligar o ponto D. Vou ligar lá no C. E o B vou ligar aqui no C. Tá? Então, ó, essa é a rotação de 100 graus, né, em relação ao centro de rotação R. Então, o que é importante? Você faz essas linhas auxiliares a lápis e esse desenho aqui você faz a caneta. Né? Por quê? Essas outras linhas depois você vai ter que apagar, que elas não é a resposta. A resposta, na verdade, é só o quadrilátero que está aqui que está já na rotação. Tá? Então, os demais aqui a gente já pode até apagar. Ó. Vou colocar aqui uma borracha. Pode apagar tudo. Né? Deixa só a figura mesmo. Né? É claro que na hora de apagar, tenha um pouquinho de cuidado. Deixa eu diminuir aqui a borracha, só para ficar certinho.
Ok. Ok. Então, aqui está o B. Então, aqui está os vértices. Ó. Vértice A veio para cá, o B veio para cá, o C está aqui em cima e o D está aqui à direita. Tá bom? Então, essa é uma rotação de 100 graus no sentido horário. Beleza? Então, espero que tenham gostado e entendido a explicação. E até um próximo vídeo. Abraços a todos.